Bom dia, Sala 92, nono ano! Bom dia! Hoje nós vamos falar de um dos temas mais interessantes possíveis, que é a história do dinheiro. O Silvio Santos, ele chegava lá no programa de auditório dele e falava assim: quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Você quer dinheiro? Todo mundo quer dinheiro, porque o dinheiro ele dá todas as condições da vida que a gente tem, né? Tudo que vocês têm aí, esse seu celular, mochila, aliás, não falei celular não, porque não pode celular na sala, mas tudo que vocês têm aí é decorrente do dinheiro, é comprado com dinheiro. O capitalismo ele é movido pelo dinheiro. E quando eu falo capitalismo, alguém pode até vincular a história do dinheiro com a história do capitalismo, mas a história do dinheiro e a história do capitalismo não estão umbilicalmente ligados, porque o dinheiro ele surgiu há 3.000 anos antes de Cristo, portanto há 5.000 anos atrás, e o capitalismo ele vai surgir há 500 anos atrás com os portugueses, que foram os principais protagonistas do capitalismo mercantilista, fazendo comércio por toda a África, chegando na Ásia e chegando inclusive no Brasil. No Brasil, que foi descoberto justamente por causa dessa vibe do capitalismo, o surgimento do capitalismo. Pessoal, agora é o seguinte, o capitalismo evoluiu, passou por fases e chegou até onde nós estamos hoje, que é o capitalismo informacional. Inclusive, pega esse nome, capitalismo informacional, guarda aí no coração de vocês, porque se a história do dinheiro e a história do capitalismo não começaram junto, elas vão desaguar nos tempos atuais juntos. O dinheiro, conforme ele é transitado hoje em dia, que é virtual, é o dinheiro que a gente não toca nele, com o capitalismo informacional, aí sim é fusão, está completamente um conectado com o outro. Agora, o dinheiro, de fato, como é que ele surgiu, gente? Eu vou contar aqui a história para vocês dos primeiros homens que andaram sobre a terra. Eles eram nômades, eles não se fixavam em um único local. Eles andavam atrás de melhor caça, de melhor oportunidade para colher alimentos. E aí, sempre eles estavam em lugares diferentes. Não tinha muito contato um clã com outro clã. Possivelmente eles até se encontravam aí no meio das trilhas. Mas um grupo não tinha nada para dar ao outro grupo, não formava nenhum tipo de riqueza nesse processo quando eles eram nômades, caçadores e coletores. Mas aí surgiu o advento do que, gente? Revolução agrícola, ou que a gente também vai chamar de revolução do Neolítico. Quando o ser humano, comendo lá um pedaço de fruta, pegou a semente, jogou fora, percebeu que aquela semente surgiu uma planta e através dessa planta ele tiraria dali sustento. Beleza, gente. As plantações começaram a prosperar, com essa prosperidade, civilizações começaram a surgir, ainda mais por causa da demanda de proteção. O pessoal começou a concluir que associações, grupos maiores, gerava maior segurança. E além de que também gerava a especialização, os ofícios. Porque, gente, quem é melhor no que faz? Aquele que se dedica única e exclusivamente a uma atividade ou aquele que faz várias atividades diferentes? Quem é melhor? O que se dedica ou o que faz várias coisas? O que se dedica naquilo que ele faz, ele é melhor, porque ele se especializa. E isso começou a acontecer naquela época. Então aquele cara que ia cuidar o pastor ia cuidar das cabras, o outro ia cuidar das plantações, o outro da cerâmica, do artesanato, e as trocas começaram a acontecer. E o rolo do OLX já é daquela época. Só que para ter essas trocas, que nós vamos chamar de escambo, nós tínhamos que ter a sorte de você querer o produto de alguém que queria o produto seu. Era fácil isso acontecer? Complicado. Então, aí o que aconteceu? Elegeu-se uma moeda mercadoria. Uma mercadoria que geralmente estava dentro desse jogo dos campos, da base das trocas, mas que ela circulava em maior velocidade do que as outras. E ela não era usada propriamente para o que ela se propôs, ser comida. A princípio, né? Vamos supor, a cevada. O pessoal pegava a cevada e comia de pronto. Ele pegava a cevada e usava para continuar as trocas. Então, um exemplo, eu sou um produtor de cevada, produzi 50 sacos de cevada, beleza? Pego desses 50 sacos de cevada, 25 eu dou para um camarada que vai construir uma casa para mim, que ele é especializado em construção de casa, e eu em plantar cevada, para eu até guardar o restante da cevada que eu tenho. E esse cara, dos 25, que tem 25 sacos de cevada que construiu a casa, precisa de madeira. Ele pega 5 sacos de cevada e dá para o lenhador, que vai trazer a madeira. O lenhador, por sua vez, vai pegar um saco de cevada e dá para o pescador.
E o jogo do trânsito do saco de cevada vai dar continuidade, funcionando como moeda, até que um dia a cevada, claro, ela vai ser comida. Gente, sal já foi usado como dinheiro na Roma Antiga, justamente porque o sal era a forma de pagar os funcionários públicos e os legionários, que eram os soldados de lá, surgiu a palavra o que, gente? Salário. E o pagamento era feito de que forma? Mensalmente. Isso é a etimologia das palavras. Daí, inclusive, a palavra pecuária. A palavra pecuária, porque o gado também foi usado como dinheiro, surgiu a palavra peculium. Você sabe o que significa peculium? Pecúlio vem de pecuária, né? Mas o que significa peculium? Dinheiro. É uma palavra que vocês não conhecem, mas tem que saber, porque é o seguinte, somente gente muito entojada fala peculium. Eu acredito que para esse projeto o peculium está de veras baixo. Gente, alguém fala assim? Você já viu alguém falar peculium? Agora a palavra que eu quero que vocês internalizem, memorizem ela. A palavra peculato. O que é peculato? É roubo. Como assim? Corrupção é quando você quer que o funcionário público faça alguma coisa, o seu interesse, você vai lá e deixa uma gruja para ele. Isso é corrupção. E peculato é o roubo direto. Eu sou um funcionário público, tenho acesso ao dinheiro público, eu taco a mão com um gato naquele dinheiro e coloco no meu bolso. O nome disso é peculato, que vem da palavra pecuária, porque o gado já foi usado como dinheiro. Sementes de cacau na América já foi usado como dinheiro. Num ponto lá da África, no reino do Congo, usavam conchas. Agora pergunta, gente, se concha foi usado como dinheiro, eu não posso simplesmente ir lá na praia pegar mais concha e eu tenho dinheiro? É porque esse dinheiro que foi, as conchas que foi transformado em dinheiro, ela dava num ponto específico da praia. Então só quem tinha acesso àquele ponto é que tinha acesso a essas conchas. Por isso o sucesso das conchas como dinheiro. Não é assim do nada, não. Agora o fato é o seguinte, gente, que seja cevada, seja semente de cacau, seja sal, isso tudo mais cedo ou mais tarde vai ser convertido no propósito para o qual foi gerado. O sal vai virar tempero para você comer, a cevada vai ser comida, então o dinheiro deixa de existir. A forma como eles encontraram para estabelecer um dinheiro que tem durabilidade é fazer com que esse dinheiro fosse cunhado através de moedas. A primeira moeda do mundo foi feita lá na Lídia, hoje Anatólia, região da Turquia, e aí o rei Alíades colocou o brasão lá, 640 AEC, antes da Era Comum. E aí influenciou os gregos, que criou os dracmas, e o Império Romano, que eu falei que usava o sal. O Império Romano também tinha lá os denários. Os denários eram divididos em 4 sestécios e que circulava amplamente por toda a Roma antiga a forma de comercialização. O primeiro shopping da humanidade, gente, foi de um imperador chamado Imperador Trajano, que no mesmo lugar ele colocou vários pontos de venda de várias coisas e de serviços também. A Roma criou o primeiro shopping da história. Pessoal, o legal é que o dinheiro feito de moeda, ele tinha valor intrínseco direto no peso do metal que estava ali. E aí, o que aconteceu? Chegamos a 1000 anos da Era Comum, ou seja, 1000 anos atrás, um pouco mais, na dinastia Song, na China, em que eles perceberam que todo o dinheiro dele, todo o metal, estava sendo convertido em dinheiro e estava sendo escoado do império para fora, ou seja, porque o dinheiro ele permitiu que ele estabelecesse comércio além das fronteiras. As moedas estavam indo embora e o Império Song falou o seguinte: não vai ter mais dinheiro de ouro, de prata, de cobre ou bronze, vai ser tudo feito de ferro. Com isso, gente, os chineses tomaram uma ferrada, porque o ferro era mais pesado ainda, era difícil transportar. O que eles fizeram, gente? Eles converteram o valor desse metal num papel escrito que valia a quantidade de metal que valia ali. E essa quantidade de metal relacionada num papel, esse papel virou uma carta promissória. E se eu tivesse ele nas mãos, eu chegava para você, dava esse papel e você entendia que ele valia tantas moedas de ferro. E aí se estabeleceu o dinheiro de papel. Vale dizer que o dinheiro lá na China, gente, era assim, ó. Isso é interessante também. Ele tinha um buraco quadrado no meio. Para que esse buraco quadrado? Para passar corda e carregar mais fácil, exatamente.
Gente, o dinheiro ele não serve só para pagamento, para acumulação de riqueza, mas ele também serve para estabelecer contas. Através do dinheiro é possível você, por exemplo, criar impostos de uma maneira mais fácil. E o imposto ele é fundamental. Os impostos é feito para justificar parte da população a produção do interesse coletivo. Isso é o imposto. Pessoal, vai dizer que a conversibilidade do GEOZI para moeda de fato é uma ideia que já era antiga. Lá na Suméria, o primeiro povo que inventou dinheiro, que foi a cevada, esses povos também tinham placas de argila onde eles registravam, né? Eles foram os inventores da escrita, eles de forma não padronizada, cada argila também relacionava uma quantidade de coisa que valia como dinheiro. Agora o dólar foi o primeiro dinheiro dos Estados Unidos? Não foi não. Nos Estados Unidos, gente, a influência da Espanha era muito forte. Todos os países circundando os Estados Unidos era de colonização espanhola, fora um pequeno território lá da Louisiana, que era a França, mas a Espanha era forte por ali. Então, quando você vê o filme do Jack Sparrow, e quando ele tá lá nos galeões, os pirata, e tá um pirata tomando dinheiro de outro navio, o dinheiro que tá lá dentro do navio não é dólar, é o chamado peso de ocho, que são os dobrões espanhóis que circulou amplamente pelos Estados Unidos. Somente em 1857, ou seja, depois do dólar americano, é que a lei de cunhagem dos Estados Unidos proibiu fez a própria moeda deles. Agora, por curiosidade, gente, o cifrão, o United States, né, dólar americano. O cifrão é o símbolo do dinheiro do mundo inteiro. Foi um sheik lá, árabe, Tariq, que ele criou e cunhou em todas essas moedas esse símbolo. Isso aqui não era um S a princípio, não. Isso aqui ele estava simbolizando a estrada que ele seguiu para chegar lá na Europa, né, que ele invadiu. E as duas barras aqui, as colunas de Hércules, é o símbolo mundial do dinheiro. Aqui no Brasil, o R cifrão é o símbolo do nosso dinheiro. Mas, gente, é o seguinte, da mesma forma que o GEOZI na dinastia Song, da mesma forma que as argilas no mundo sumério, eles tinham conversibilidade, porque eles representavam um valor que estava guardado em um lugar. No decorrer da história da humanidade, isso que a gente chama de lastro permaneceu. Para cada dólar americano que existia um peso em ouro guardado para ele. Portanto, fazer a pergunta: se eu chegasse com $1 lá no banco e entregasse o papel, eu recebia ouro? Recebia. O papel valia o ouro. Porque, gente, vamos prestar bem atenção. Se eu chego com um papel, eu te dou um papel que eles chamam de dinheiro, e aí te compro vamos lá, eu compro a sua corrente, eu te dou um papel. Em síntese, bem-vindo. Pode deixar aí, em cima da mesa. Em síntese, é papel que você vai estar recebendo. Se é papel, gente, não vale nada, mas esse papel representa o valor da moeda que está guardado ali. Dá para sacar isso? Só que isso seguiu por boa parte da história, e aí eu vou falar para vocês um pouquinho mais à frente do que é a moeda fiduciária, em que não tinha mais o lastro, ou seja, a conversibilidade do dinheiro de papel para o metal em síntese. Mas eu quero falar dos Estados Unidos, já que eu comecei a falar dele, gente, porque em 1944, antes da Segunda Guerra terminar, foi feito um acordo em Bretton Woods, onde que John Maynard Keynes criou o keynesianismo. E aí aconteceu o surgimento do FMI, o Fundo Monetário Internacional, e do Banco Mundial, em que toda a organização monetária do mundo foi regida por causa desse governo. John Maynard Keynes falou o seguinte: precisamos criar o bem-estar social. As pessoas precisam viver bem, porque a pessoa que vive bem, ela tem que comprar carro? Compra roupa? Não. Então, se você compra carro e roupa, você vive bem e você ativa o motor da indústria, da economia. Isso era uma das ideias keynesianistas. Agora, uma das coisas também que surgiu aqui, gente, os Estados Unidos não era um país rico e poderoso e forte como ele era hoje. Os Estados Unidos, ele cresceu vigorosamente com as guerras. A Primeira Guerra Mundial levou os Estados Unidos lá em cima. E a Segunda Guerra Mundial mais em cima ainda. E quando estava perto do fim da Guerra Mundial, a Europa, que mandava e desmandava praticamente toda a África, a Europa estava em frangalhos. Os Estados Unidos tomou a força. Os Estados Unidos então chegou lá e falou o seguinte: olha, o dinheiro vai ser dólar, no mundo inteiro vai estabelecer o dólar. O Keynes, que não era americano, ele era inglês, ele não queria isso, ele queria o Bancor. É mais ou menos que o BRICS está querendo criar uma moeda que não é de um país específico. Mas aí o Eric Dexter White falou: não, vai ser o dólar. Os Estados Unidos, que é a maior reserva de ouro do mundo, impôs isso. E aí hoje é o seguinte:
Você é a China, tudo bem, China? Como vai? Tudo bem, China? Eu vou te mandar, o seguinte, sou do Brasil, eu vou te mandar o carregamento de petróleo, correto? Você vai me pagar como? Com que dinheiro? Dólar. Mas você tem dólar? Não, você tem yuan, eu tenho real. O Brasil precisa comprar dólar, a China precisa comprar dólar para fazer as transações comerciais. Os Estados Unidos se dá bem nisso. Só que essa ideia aqui, gente, desse cara aqui, ó. Alguém sabe o que é isso aqui? BRICS? Brasil, Rússia, Índia, China e Sudáfrica, hoje é um grupo maior, eles querem criar uma moeda que afasta o dólar como moeda única. Porque os Estados Unidos, eles conseguem levar muita vantagem tendo o dólar como moeda padrão do mundo. A gente quer transpor isso e eu acho que vai ser uma boa. Ainda mais, e olha, já teve transações comerciais feitas sem o uso do dólar. E outra coisa, gente, ainda mais, que tem esse camarada aqui, você já falou disso aqui, gente? Lembra pra mim? SWIFT, Society, Worldwide Interbank Finance Telecommunication. É o seguinte, eu vendi petróleo para você e você mandou o dólar para mim. Quando eu vendi petróleo para você, você pegou um malote de dólar e mandou para mim? Veio dólar do papel para mim? Veio? Não. Eu usei o SWIFT. O dinheiro ele não saiu do lugar. O mesmo lugar que esse dinheiro físico estava, ele ficou. Ele permaneceu ali. E aí você foi lá no computador e digitou. Sabe esse dólar que é meu? Você é uma empresa chinesa que comprou o meu petróleo? Esse agora vai pertencer a uma empresa brasileira. Você transferiu o dinheiro para mim. Mas ninguém pegou o dólar, levantou e transportou e entregou no lugar. Igual a gente fazia antigamente com o dinheiro. Aliás, a gente não faz isso hoje. Ninguém faz isso hoje. Eu tô na rua, aí tem uma pessoa em situação de rua que vem me pedir um trocadinho. Eu até quero ajudar, mas não posso. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro. Hoje em dia, gente, com a inversão do banco, o banco é Pix, o banco é aplicativo que faz TED, que faz DOC, o banco é transferência bancária, tudo, cartão. Hoje em dia os cartões de crédito, os cartões, eles fazem a transação só com aquele plástico. Portanto, o dinheiro ele ficou cada vez mais digitalizado. Tá lembrado aqui no início do vídeo que eu falei, presta atenção, que eu vou falar do capitalismo informacional e a história do dinheiro e do capitalismo vai culminar junto? Pois é, gente, hoje em dia as transações elas são cada vez mais digitalizadas, no mundo virtual que a gente vive. Hoje é na base do crédito. E atenção, o próprio dinheiro também, gente, ele perdeu essa sua questão de tão física, porque eu falei para vocês do lastro, que o dinheiro tinha lastro. Para cada dólar existente, existia uma quantidade de ouro. Mas em 1971, o presidente Richard Nixon, ele tirou isso, ele transformou a moeda em fiduciária. Não precisava mais ouro para garantir o dólar. O que garante o dólar hoje? O PIB, o prestígio do país. Se eu acho que o país vale, eu acho que o dinheiro dele vale, ele sobe. Por exemplo, o Brasil enfrentou isso aí com a desvalorização do real. Porque estávamos gastando mais dinheiro do que comprando. Você é o investidor. Você vai colocar seu dinheiro onde você acha que tem risco de você perder? É claro que se você aposta naquilo que é mais arriscado e se prospera, você ganha dinheiro, mas a sua chance de perder é maior. Portanto, o jogo capitalista depende muito de confiança. E a confiança numa moeda que vale mais é importante. O dólar, por exemplo, está ameaçado, porque se o dólar perde a condição de moeda universal no mundo, você acha que o dólar vai cair ou o dólar vai subir? Vai cair. E essa moeda que vai surgir, que surge do nada, ela sobe. Falando nisso, é importante da gente compreender esse camarada aqui, gente. Alguém conhece esse símbolo aqui? Bitcoin, criptomoeda. Uma moeda que não tem lastro, não tem nada. Eu criei um código de computador, e esse código vale centavos, em 2009. Um camarada chamado Satoru Nakamoto. Assim, Satoru Nakamoto, eu não sei se é ele, eu não sei se é ela, eu não sei se é um grupo de pessoas. Ninguém sabe quem é Satoru Nakamoto. O que a gente sabe é que está milionário. Porque criptomoeda que valia centavos, turma, preparado aqui para o O. Preparado para o O. A criptomoeda que valia centavos, hoje... Quanto? 600. Mais de 400 mil reais. Um dozinho? De centavos para 400 mil reais. Se eu pudesse pegar a máquina do tempo e voltar para 2009, gente, eu botava 10 reais, pelo menos, de Bitcoin. Eu tava milionário, eu tava bem de vida hoje, com 10 reais. Porque era centavos, imagina quanto que 10 reais compra. Quem investiu em Bitcoin naquela época se deu bem. Agora, pessoal, é o seguinte, eu, inclusive, nas aulas de informática, vou ensinar vocês a mexer com isso. Porque é o seguinte, blockchain
blockchain é como se fosse o Swift do Bitcoin. Como se fosse, né? Claro que salva as devidas proporções. É onde você compra e vende Bitcoin. Esse blockchain, ele é regulado por gente do mundo inteiro, ele é aberto, você consegue fazer a auditoria do blockchain. Eu uso uma corretora que chama Binance. Eu comprei um pouquinho de Ethereum, porque o Bitcoin não é a única moeda. E eu acho bem interessante isso, eu acho que vale a pena vocês compreenderem. Mas daqui a pouco vocês perguntam, falam assim, o professor aconselhou a gente a comprar criptomoedas, verdade? Não. Gente, é cada um por si e o capitalismo contra todos. Lá na Argentina, o Milei, o presidente deles lá, falou para todo mundo comprar uma moeda, uma criptomoeda dele lá. O pessoal investiu pesado lá, perdeu dinheiro. Se vocês investirem em alguma coisa ou não, é problema de vocês. Agora, o que eu acho que vale a pena é que quanto mais instrumentalizados, entenderem como é que funciona esse jogo, não somente para o sucesso acadêmico de vocês em concursos públicos e por aí vai, mas, de repente, vocês também podem entrar no jogo, compreender como é que funciona criptomoeda e, de acordo com a expertise que vocês vão desenvolver, vocês ficam bom nisso. Tá lembrado que eu falei aqui no início da história que a pessoa que se especializa em uma coisa fica melhor? O produtor de cevada, ele produzir melhor cevada, e o construtor de casa construir melhor casa? Hoje em dia, se você se especializa, entende e sabe como lidar com uma situação, quanto mais conhecimento e mais técnica, melhor vocês vão sobressair nesse mundo terrível que é chamado de capitalismo informacional. Pessoal, fechada a aula. Gostaram da aula? Então vou mandar o link para vocês terem acesso a esse vídeo e ao Google Forms dentro da nossa plataforma Google Classroom, valendo um pontinho só para fazer o exercício. Valeu! Que exercício?